Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje eu quero compartilhar uma experiência que eu tive recentemente com o Senhor, enquanto eu tomava meu café. Era umas 9 horas da manhã, mais ou menos, e enquanto eu meditava, fiz meu devocional, eu estava aqui tomando meu café com calma. E eu lembro de ter falado com o Senhor exatamente assim: Nossa, como hoje o dia tá tão calmo, tão tranquilo. Aí eu voltei lá no passado, num período na minha vida onde eu estava muito sobrecarregada, onde eu estava trabalhando, eu não tinha tempo para nada. Então eu lembro que tomando meu café, enquanto eu tomava meu café aqui à mesa e falando com o Senhor, né? Isso me veio à mente e eu falei com o Senhor assim, falei, nossa, tá tão tranquilo o dia hoje, tá tão calmo, tá uma paz tão boa assim que eu não experimentava há muito tempo e eu não parei assim para nunca tinha parado assim para refletir e falar, nossa, como hoje o dia tá tranquilo, o dia tá tão em paz, tão calmo. Como é bom estar sentada aqui tomando meu café com calma, fiz meu devocional. Eu lembro que eu falei exatamente essas palavras. E sabe quando Deus ele te pega de um jeito, o Espírito Santo ele te pega de uma forma que não tem como você escapar e se sentir, eu posso dizer, constrangida. Foi o que eu senti. Talvez seja essa palavra mais certa para falar. Eu me senti completamente constrangida, porque em questões de milésimos de segundo, ele me trouxe à mente orações que eu já tinha feito há muito tempo atrás, muito antes da minha realidade atual. Eu tinha pedido ao Senhor muitas coisas em orações, eu tinha desejos que hoje eu estou vivendo, muitas das minhas orações, e eu não tinha me dado conta ainda, sabe? Eu não tinha percebido, porque eu estava tão envolvida no dia a dia, no cotidiano, nas coisas, que a gente muitas vezes acaba esquecendo, sabe? Do que o Senhor já fez, de onde Ele nos tirou e onde a gente está hoje. E foi o que aconteceu comigo. Então eu lembro que foi uma conversa longa, assim, mas sabe, parece que foi em questões de segundo, assim, o Senhor ele começa a trazer tantas coisas à sua mente, tantas orações, tantas coisas que você já tinha feito. Então foi isso. Eu lembro, aí, voltando né, o assunto atrás, que o Espírito Santo me trouxe à mente, de fato, aí eu comecei a lembrar de 2 anos atrás, quando eu estava sobrecarregada demais. Eu lembro que eu trabalhava o dia inteiro, eu saía de manhã e às vezes eu voltava à noite. Então era um período muito corrido para mim, muito exaustivo. E eu lembro que naquela época eu falava para Deus, nossa, eu queria tanto fazer mais, eu queria estudar, eu queria fazer tantas coisas, eu não consigo, porque o trabalho ele tira todo o meu tempo, ele tira toda a minha energia, todo o meu foco. E não é questão de desculpa, mas eu lembro que eu pegava ônibus, então era um período muito difícil. Então, querendo ou não, eu não tinha o tempo que eu gostaria de ter. E eu lembro que eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de estar buscando conhecimento, buscando aprendizado, eu sempre gostei de fazer muitos cursos. Só que naquela fase atual, eu não tinha tempo para nada disso. Eu só trabalhava e a minha rotina era o trabalho e em casa, quando eu estava em casa, fazia algumas coisas e tinha uma folga por semana. E eu lembro que quando eu tinha essa folga, eu organizava a casa e então eu tirava para descansar. Não tinha muito tempo de lazer, até porque por conta do trabalho eu não tinha muito esse tempo. E eu aqui, né, esses dias tomando café, eu comecei a lembrar, falei, nossa, nesse tempo atrás eu estava tão sobrecarregada, tão estressada com o trabalho, tão estressada com tudo, eu não tinha tempo para nada. E, gente, a maioria de vocês também que trabalham, né, com certeza, quem não tem que é no meu caso, por exemplo, eu não tinha uma faculdade, um curso superior, eu trabalhava CLT normal, então é aquele salário convencional que a gente já conhece. E o trabalho era muito estressante para conseguir ganhar aquele valor. Então a gente trabalhava muito. E eu lembro que eu ficava inconformada com aquela realidade minha, porque eu me esforçava bastante, eu trabalhava bastante, só que o dinheiro, graças a Deus, eu sou grata, assim, deu para fazer tudo que eu precisava fazer, só que era aquele negócio, todo final do mês era contado, né? E aquilo me estressava, eu sempre quis fazer mais, eu sempre quis ter tempo para fazer coisas a mais. E, e lembrando disso, hoje a minha realidade, eu falo, nossa, eu não tinha parado assim para entender que eu estou vivendo uma fase em que eu orava ao Senhor antes e eu não tinha me tentado a isso ainda. Não pela questão financeira, mas eu digo assim, pela paz, pelo tempo de qualidade, pelo conhecimento, pelo aprendizado. Hoje eu tenho tempo suficiente para estudar, para me dedicar, eu consigo participar dos eventos da igreja, não importa a hora, não importa o horário. Esses dias, inclusive, eu fiquei até sumida do canal, mais de 2 semanas, porque eu peguei uma gripe e eu fiquei sem voz, eu fiquei 2 semanas muito mal, rouca, não conseguia falar, eu não conseguia nem ir para a igreja, porque isso tá muito mal, me afetando demais.
E eu lembro que quando a gente trabalha, muitas vezes a gente ficasse doente, a gente apegava até 2, 3 dias de testado, só que quando chegava o período de voltar, você ainda não estava 100% bem. Eu fiquei 2 semanas para me recuperar de uma gripe e ainda estou me recuperando, mas assim, sabe quando você não tinha tempo para nada, você tinha que estar prestando conta de horários, dando satisfação? E aquilo, eu lembro que aquilo me consumia demais. E hoje, graças a Deus, assim, eu posso dizer que eu estou vivendo, assim, muitas das minhas orações que eu pedi naquele período, que era questão de ter tempo, eu falava, eu não queria ficar a vida toda dando satisfação para patrão, para pessoas, é porque eu gostaria, sabe, de ter tempo para mim, eu gostaria de poder sair, eu gostaria de poder estudar, de me dedicar, de fazer coisas para mim. E hoje eu consigo viver isso. Eu consigo ter tempo, eu consigo fazer coisas que antes eu não tinha tempo para isso. E me lembrando disso, eu precisava compartilhar com vocês porque foi uma conversa bem constrangedora, porque Deus, ele falou comigo que antes eu queria tudo isso, hoje eu tenho, e eu não estava reconhecendo isso, eu não estava entendendo. E o processo que me fez chegar até aqui foi um processo bem doloroso, não foi fácil, foi um processo muito difícil, porque eu pensava que se eu me dedicasse com o tempo, tá, daqui a alguns anos, eu iria realmente ter mais tempo de qualidade e tal. Só que a forma como Deus me trouxe até aqui foi um tanto difícil de entender, de compreender, porque foi de uma forma muito brusca, digamos assim. Eu lembro que em questões de pouco tempo eu perdi o trabalho, eu fiquei sem trabalho, eu tive que me mudar de estado e tudo que eu tinha conquistado ficou para trás, eu só trouxe roupas. Então foi uma fase muito difícil onde eu não conseguia entender e compreender os planos e o propósito de Deus. Só que hoje, olhando e analisando de onde o Senhor me tirou para onde eu estou hoje, eu vejo que foi a mão de Deus em tudo, porque eu não conseguia compreender. Na época eu questionava demais. Eu questionava demais a Deus por que tinha acontecido daquela forma. Porque eu tive que deixar trabalho, deixar estado, deixar uma vida que eu gostava. Eu gostava daquela cidade, eu gostava da cidade grande. Eu morava em São Paulo, eu gostava muito daquele ambiente. Só que não era o propósito de Deus naquela época para mim. E até hoje ainda não voltei para lá, continuo aqui. Só que eu nunca conseguia compreender e entender isso, porque foi uma fase difícil de afastamento de amizades, de pessoa. E eu acho que não somente a mim, mas todos nós, quando nós perdemos o controle da nossa vida, da situação, a gente não sabe lidar bem com isso. E foi o que aconteceu comigo. Então veio aquela fase do questionamento, aquela fase de eu questionar demais, de eu não compreender, de eu exigir uma resposta, uma explicação de Deus. Coitada de mim, quem sou eu para exigir algo do Senhor? Só que a gente não consegue lidar bem quando a gente perde o controle da situação. Porque, querendo ou não, quando a gente tem o controle, mesmo que a situação não seja legal, mesmo que antes eu queria mudar minha realidade, só que o fato de eu ter um trabalho, uma estabilidade, digamos assim, eu poderia contar com aquele valor todo final do mês, então para mim era uma segurança. E quando eu perdi aquela segurança, tanto de amizades, de cidade, de trabalho, de tudo, aquilo foi um período muito difícil para mim, de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, de muitas inquietações. Então eu não tive muita paz durante muito tempo. Eu lembro que o ano de 2024 foi a fase mais difícil para mim, porque eu precisava de trabalho e eu não estava conseguindo. Então, naquele período, eu comecei a me dedicar muito a cursos. Eu comecei a estudar muito, eu comecei a buscar muito, eu comecei a me envolver demais com tudo. Era curso grátis, era curso pago, tudo que eu podia, que estava ao meu alcance, no meu limite naquela época, eu fazia. E foi um período, assim, que foi só de aprendizado. Não teve frutos, não teve colheitas, e aquilo me deixava muito mal, porque eu falo, nossa Senhor, eu tô trabalhando tanto, eu tô me dedicando tanto, e não tô tendo resultado, o que é que tá acontecendo? E começa aquela fase da murmuração. Mas só que hoje, olhando, eu lembro que eu consigo, né, lembrar e ver como que foi aquele trajeto. Foi realmente uma fase de aprendizado, porque eu achava que eu ia sair de um ponto para chegar a outro, mas só que tem a fase do aprendizado, você tem que se dedicar, você tem que estudar. E o ano passado foi a fase onde eu estava só me dedicando a estudo, a conhecimento, só que eu não tive frutos. Foi a fase do plantio, né, digamos assim. Só que os frutos eu tô começando a colher agora. Gente, essa conversa foi muito rápida, assim, em questões de segundo, mas parece que foi tão longa, né? Mas o Espírito Santo, ele tem esse poder de trazer na nossa mente tudo aquilo, assim, não sei explicar, eu sou natural de Deus mesmo. E ele começou a me trazer, e hoje eu posso dizer que eu não estou na melhor fase da minha vida, tem muitas coisas que acontecem nos bastidores da minha vida que eu não compartilho aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, enfim.
Mas só que eu já consigo ver a mão de Deus em tudo. Eu consigo ver que o Senhor ele sempre esteve comigo e que aquela fase que eu vivi, que eu questionava, que eu murmurava, que eu reclamava, que eu não entendia, não compreendia, era a fase onde o Senhor ele estava me preparando para que eu pudesse viver as orações que eu estava pedindo, que eu tinha pedido antes, que era ter tempo. Hoje eu tenho tempo para participar dos eventos da igreja, não importa o dia, não importa o horário, eu tenho tempo para estudar, me dedicar. Teve uma fase da minha vida que eu queria muito me dedicar ao estudo da palavra. Eu sempre quis buscar mais conhecimento e eu não tinha tempo. Aí, com o passar do tempo, você vai se sobrecarregando demais com muitas coisas, com muitos afazeres, e eu parei de buscar, eu parei de ir à igreja por conta da correria, e querendo ou não, é uma desculpa, né, que a gente arruma. Então, não vamos entrar nesse assunto, mas foi um período em que eu me afastei. Mas só que eu sempre tive o Espírito Santo dentro de mim que me incomodava. O fato de eu estar distante, de eu não estar podendo participar da igreja e tal. E eu sempre quis, falei, nossa, eu queria tanto buscar mais conhecimento, eu quero tanto aprender mais de Deus, sempre aquele desejo. E hoje eu vivo essa oração, sabe? Eu tenho tempo, eu me dedico demais ao estudo da palavra, eu me dedico demais a passar tempo com o Senhor. Sabe, tudo que eu pego para aprender, para assistir um filme cristão que eu assisto, tudo eu tento ver Deus, buscar um conhecimento através daquilo, através de uma pregação. Então hoje eu tenho tempo para me dedicar a isso. E parando para analisar isso, eu me lembrei de um versículo que se encontra em Isaías 55, no versículo 9, que diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E entrando no adentro desse versículo, porque eu não conseguia compreender. Há uns meses atrás eu não conseguia compreender nada disso. Só que hoje eu consigo entender esse versículo, porque os caminhos, os planos, os propósitos do Senhor são maiores do que o nosso. E não cabe a nós, não cabe a mim, não cabe a você tentar entender e compreender o como e o porquê de Deus. E Deus não tem que te dar resposta, não tem que te dar explicação de nada disso, porque durante o trajeto, durante os momentos em que eu questionava, o Senhor não me deu nenhuma explicação, nenhuma resposta quanto a isso. Mas hoje, analisando, e esse dia que eu estava aqui tomando café e que ele falou comigo, eu pude compreender que os propósitos do Senhor eram mais altos e maiores do que o meu. E hoje eu consigo entender que tudo que eu vivi, a forma como eu tive que me mudar, a forma como eu perdi o trabalho, a forma como a minha vida deu uma reviravolta para que eu vivesse hoje, muitas das minhas orações que eu tinha pedido, foi porque o Senhor ele tinha um plano desde o início. Eu lembro que eu sempre quis também ter um canal no YouTube. Na época, eu queria ter um canal de outro, eu não sabia nem do que eu queria falar. Só que eu queria ter um canal. Só que eu nunca conseguia, não me dedicava, não me achava capaz, não me achava suficiente, eu não buscava conhecimento, eu não buscava nada, nada, nada. E eu lembro, e lembrando, né, também disso, que hoje, só o fato de eu estar aqui falando com vocês, foi um sobrenatural de Deus. Parece tão simples, é só abrir um canal e falar. Não, não é isso. Você não tem noção do quanto aquilo me travava só de pensar em abrir uma câmera e falar. Eu não me sentia capaz, não me sentia suficiente para isso. Mas eu tinha um desejo. Eu não consigo explicar, sabe, quando você tem um desejo, mas ao mesmo tempo você não se sente capaz. E através da minha situação, através do meu testemunho, através do que eu venho passando, né, eu consegui, com a ajuda de Deus, abrir o canal. E não é sobre números, como vocês podem ver. O meu canal é um canal muito pequeno ainda, não tem muitos inscritos, mas isso para mim não importa, porque eu lembro que quando o Senhor ele me tocou de abrir o canal, de compartilhar minha história, minha experiência, até porque eu tô desempregada, assim, eu não trabalho formalmente CLT, eu trabalho através de marketing, através de muito estudo que eu já fiz no ano passado, e eu venho me dedicando. Não é muita coisa, mas é o início para mim. E é suficiente, porque o Senhor, ele vem provendo em tudo, não tem me faltado nada. Só que como posso dizer, quando eu decidi que eu iria falar de Deus e contar minha experiência aqui no canal, eu lembro que a minha oração com Deus foi essa: Senhor, não se trata de números, não se trata de quantidades. Eu quero falar o que o Senhor tem feito na minha vida, eu quero testemunhar do Senhor, não importa quantas pessoas vão me assistir. E eu sei que o dia que o Senhor quiser fazer com que esse canal cresça, que ele alcance mais pessoas, isso vai acontecer. E contanto que eu alcance uma única alma, uma pessoa que seja tocada através da minha mensagem, através do meu testemunho, isso já vai me agradar muito, porque eu sei que eu vou estar levando a tua mensagem. E não é sobre mim, é sobre o Senhor. Eu lembro que eu fiz exatamente essa oração. Até anotei ela no meu caderno, porque eu gosto muito de fazer orações anotando também. E recentemente eu sempre leio os comentários. E eu li os comentários e uma pessoa falou exatamente que
a mensagem daquele dia em específico, eu tinha falado muito com ela, que tinha tocado, que eu tinha sido enviada de Deus, usada pelo Senhor para falar exatamente do que ela estava precisando. E naquele momento, quando eu li aquela mensagem, gente, eu me emocionei demais. Eu chorei demais, e eu entendi que eu estava no caminho certo, que era isso que o Senhor queria que eu fizesse, porque foi exatamente a resposta da minha oração que eu tinha feito alguns dias antes de criar o canal. E ler aquilo para mim foi muito gratificante, sabe? Saber que, mesmo não falando bem, eu não me sinto tão capaz, tão suficiente, e mesmo muito tímida, muito envergonhada, porque eu tenho aprendido agora como que funciona essa questão de falar, de abrir uma câmera e se expressar, se expor, querendo ou não. O que eu tô fazendo aqui é me expor, é expor a minha vida de certa forma, mas é um testemunho, diz que tudo que eu fizesse seria para glorificar a Deus, e é isso que eu tô fazendo. E saber que eu tenho alcançado algumas pessoas, mesmo não seja muito, não importa a quantidade, mesmo que fosse uma única alma, uma única pessoa que me acompanhasse aqui e se sentisse tocada. E viver isso para mim tem sido maravilhoso. Tenho visto a mão do Senhor em tudo, em cada detalhe. Tem muitas coisas ainda que vão acontecer, que eu tenho certeza que o Senhor está no controle de tudo. Tem muitas orações ainda que eu não vivi, mas eu creio que o Senhor já ouviu, já recolheu todas e no tempo certo vai acontecer. Mas por enquanto é isso. E eu precisava compartilhar com vocês esse momento, sabe? E muitas vezes nós vivemos muitas orações, só que nós estamos tão envolvidos no cotidiano que nós não conseguimos ver que o Senhor já respondeu muitas delas, que nós estamos vivendo exatamente muitas orações que nós pedíamos, que nós falávamos com Deus. E foi o que aconteceu comigo. Se eu não tivesse tirado aquele tempo e parado e falado como o dia está calmo hoje, se eu não tivesse sentado com calma para contemplar a calmaria daquele dia específico, eu não teria olhado para mim e visto que eu estou vivendo muitas orações. Isso, de certa forma, é um erro tão grande, sabe? Eu me senti tão constrangida em saber que o Senhor ele tinha feito tanto por mim, tantas coisas, de onde Ele me tirou para onde eu estou hoje, evoluindo como pessoa, como ser humano, como cristã. Tanto que o Senhor mudou características minhas que antes eu odiava e o Senhor tem trabalhado no meu caráter. E só o fato de não reconhecer aquilo, eu me senti tão humilhada, tão constrangida diante do Senhor, me senti tão falha. Imediatamente eu reconheci aquilo e eu pedi perdão ao Senhor e eu me senti tão em paz, sabe? Foi um dia tão bom assim que o Senhor falou comigo de uma forma tão linda. Em questões de segundo, gente, eu tô contando aqui, mas foi questões de segundo, questões assim de, sabe, não foi nem minutos, foi segundos, e o Senhor veio trazendo tudo à minha mente. E eu quero compartilhar, eu precisava compartilhar isso com vocês. Hoje, o vídeo de hoje foi mais esse testemunho mesmo, de como o Senhor ele é maravilhoso, de como o Senhor ele nos ouve. Às vezes a gente faz orações que nós nem nos damos conta, às vezes é só um desejo. Eu lembro que eu nem era tão envolvida na fé naquela época. Eu dizia cristã, ia na igreja, mas não tinha tempo de comunhão, não tinha tempo de qualidade com Deus. E eu lembro que eu desejava falar, nossa, eu queria tanto mudar a minha realidade, eu queria tanto ter tempo para fazer tal coisa, eu queria... E hoje eu tenho esse tempo, eu desfruto desse tempo de qualidade, mas o principal de todos, eu passo tempo com Deus, era o que eu mais queria, que eu mais desejava. E na medida que eu fui avançando com Deus, eu posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi passar tempo com Deus, foi me dedicar tempo com Ele, foi ter tempo para me envolver nas coisas da obra de Deus, não importa o dia, não importa o horário. Isso para mim é muito gratificante. E claro que vem também as outras vantagens, né? Porque que nem a gente tem tempo para muitas outras coisas, mas o principal para mim era esse tempo com Deus e hoje eu tô tendo. E eu posso vir aqui compartilhar com vocês também. Então, o vídeo de hoje era mais uma reflexão, um testemunho meu que o Senhor falou comigo, ao meu coração, e eu senti de compartilhar aqui, porque muitas vezes você também pode estar vivendo momentos em que você precise parar e analisar um pouco, ou talvez você está passando naquela fase onde eu estava 2 anos atrás, de muita luta, de muita exaustão, de muita dificuldade, talvez você esteja naquela fase sobrecarregada que você não tem tempo para nada. Mas continue orando, peça ao Senhor que Ele muda os planos e o Senhor ele vai usar meios e não cabe a você questionar o meio e como e o porquê do Senhor. Porque quando o Senhor ele mudou para que eu viesse viver hoje muitas das coisas que eu tinha pedido, não foi uma forma fácil. E muitas vezes nós achamos, né? Nós caímos naquela falsa ideia de que só porque o Senhor está fazendo vai ser perfeito, perfeito, assim, digamos, aos nossos olhos. Porque mesmo não sendo perfeito aos nossos olhos, continua sendo perfeito aos olhos do Senhor. Mas às vezes a gente quer do nosso jeito. E talvez a forma com que Deus vai mudar e tratar você não seja da forma com que você espera. Mas acredite que no final vai ser da forma que o Senhor
que é da forma que o Senhor deseja. Lembra daquele versículo que fala que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Durante o processo a gente não vê nada de bom, nada de perfeito e nada de agradável. Pelo contrário, mas quando a gente passa e avança aquela fase, a gente olha para trás e a gente vê realmente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, esse é o vídeo de hoje, foi mais uma reflexão mesmo, e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Se de alguma forma esse vídeo falou com você, eu te convido a ficar no meu canal, a se inscrever, a dar o seu gostei, isso ajuda o YouTube a compartilhar mais, como o meu canal ainda é muito pequenininho. Mas eu sou muito grata pela quantidade dos inscritos que tem aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que compartilha, cada um de vocês que comenta aqui, eu oro sempre por vocês. Então, eu te convido a ficar aqui e te espero até o próximo vídeo.